A palavra de hoje está no livro de Romanos 7,19. E essa passagem bíblica eu quero falar sobre a luta contra o pecado. Amém? Amém, povo de Deus? A luta contra o pecado. Essa passagem bíblica que a gente vai ler, eu quero começar no versículo 9 de Romanos 7. Ela fala assim: antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir a vida, na verdade produziu a morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. Por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim. De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu a morte em mim por meio do que me era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Senhor, aqui está a tua santa palavra de hoje. E através do teu servo, Pai, o apóstolo Paulo, queremos aprender da tua palavra hoje e ouvi-la, Senhor. E através dela, Pai, venha falar conosco sobre aquilo que o Senhor deseja. Senhor, eu te peço que cure muitas pessoas aqui hoje, Senhor, e liberte também. Traga, Senhor, as ovelhas perdidas para cá, para que elas venham também receber a tua santa palavra. Amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo está dando um ensinamento para todos nós a respeito do pecado, a respeito de algo que tem consumido constantemente a nossa vida. Ah, mas irmão Paulo, essa palavra não é para mim. Não mesmo? Essa palavra aqui é para todos. Porque o pecado está dentro de nós. Porque o pecado está dentro de vocês. E essa palavra, ela vai pegar todos nós. As 96 pessoas que estão na live. Todos nós. Essa palavra, ela quer falar conosco através de uma batalha que a gente tem vivido constantemente no nosso dia a dia.
A mensagem do nosso querido irmão Paulo, o apóstolo dos gentios, ela começa dizendo: antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir a vida, na verdade produziu a morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Mas, irmão Paulo, o que o apóstolo está dizendo sobre isso? Que antes todos nós éramos cegos. Nenhum de nós aqui estamos nessa live conhecíamos a Bíblia, a palavra. Todos nós a gente vivia uma vida do que? Na escuridão. E quando a palavra ela começa a ser transmitida para todos nós, o ensinamento de Deus começa a ser transmitido, a evidência de aparecer aquilo que é mal na nossa vida é grande. Então, meus irmãos, como que aparece? Como que a gente vai enxergar o que é errado se a gente não conhece a lei? Como que você vai saber quando você é uma criança? Como que você vai saber que você é uma criança, que você colocar o dedo na tomada, você vai tomar choque? Pô, tudo tem que avisar, não tem? Ó, não põe a mão aí que você vai tomar choque. A palavra ela veio para quê? Para mostrar para todos nós aquilo que é errado perante Deus. E o apóstolo ele diz o quê? Que quando ele descobriu o mandamento, aquele que era para trazer para ele a vida, na verdade produziu o quê? A morte. Porque quando a gente descobre o que é errado, a gente descobre que se a gente morrer, a gente não vai estar com Deus. E ele continua dizendo: pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento, me matou. De fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? Ele fez uma pergunta. Então, o que é bom se tornou em morte em mim? Aí ele diz: de maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu a morte em mim, por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Para a gente enxergar o pecado, a consequência de você enxergar o erro, ela também ia produzir a verdade. O que é a verdade? O destino. E o destino é o que? A morte. Então, para que você venha conhecer os seus erros, para você que venha escapar do destino, você teria que conhecer a palavra. Você tem que aprender a lei. E a lei vai mostrar para você aonde estão as fontes do pecado. Desculpa, irmãos. Imagina vocês num campo minado. Vocês estão andando num campo minado, vocês estão em guerra contra o país, e ali um outro campo minado, outro terreno está minado. O que é uma mina? Mina é um explosivo que fica debaixo da terra, acionado após ser pisado nele. O campo minado é invisível.
Você pode pisar a qualquer momento e ele explodir e levar a sua vida. Mas quando você tem com você um equipamento, e esse equipamento ele rastreia a mina, ele mostra no mapa e no visor aonde estão as minas. Você sabe que ali, se você pisar, você morre. É a mesma coisa para a gente que é cristão, a gente que começa a ouvir a palavra. Você começa a enxergar as minas que vocês não sabiam. Irmão Paulo, eu não estou entendendo nada. Não. Você sabia que mentir é pecado? Não, não sabia. Então por que você está mentindo ainda? Se a palavra diz que Deus, Ele não aceita os mentirosos. Você sabia que você não amar o teu irmão, o teu próximo, é pecado? Não, não sabia. Isso aí está te gerando a morte. Isso aí está te gerando a morte. A falta de perdão, você sabia? Não, não sabia. Mas a pessoa me traiu. Independente do que a pessoa te fez, ela merece o teu perdão. Agora, se você vai viver com ela ou não, é outra história. A Bíblia, ela veio para trazer, a lei veio para trazer para nós o colírio para os nossos olhos. Ela veio para trazer para a gente o colírio para que a gente venha enxergar aonde estão as minas que estão diante dos nossos olhos, para que possamos conseguir vencer. Sabemos que a lei é espiritual e, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. E não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. É aqui que eu queria chegar. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de Romanos, ele já era um homem convertido. Ele já era um homem convertido. Ele era um homem que já estava pregando para quem? Para os gentios. Um homem destinado a fazer a obra de Deus, conhecedor da palavra. Um homem que era usado por Deus. E o que ele está falando para nós aqui? Sabemos que a lei é o que? Espiritual. Eu, contudo, não sou. Quer dizer o que? Ele estava falando, eu sei que a lei é santa. A lei é espiritual, mas eu não sou. Eu sou escravo do pecado. Porque eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que desejo, mas o que eu odeio. Quer dizer o quê? Ele estava numa luta contra ele mesmo, porque ele sabia o que ele fazia de errado. Ele sabia que era de errado. Ele sabia que aquilo era errado, mas ele não fazia porque ele queria, porque ele não queria. E vocês também não estão passando por isso? Ou é só o apóstolo Paulo? E se faço o que eu desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E sei que nada de bom habita em mim. Isto é a minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, e isso continuo fazendo. Irmãos, estamos na terra, vivendo num corpo corruptível. A nossa carne, ela é, como que eu posso expressar? A nossa carne, ela tem milhões de desejos. A nossa carne, ela tem milhões de vontades.
ela tem algo dentro dela, que ela tem a necessidade de tocar, de sentir. Ela tem a necessidade de receber coisas. Fica sem tomar água, não é a necessidade da carne? Fica sem comer, não é a necessidade da carne? E quando você dá para a sua carne droga, bebida, cigarro, prostituição, ela vai gostar ou não vai gostar? Ela vai gostar. Sabe por que ela vai gostar? Porque ela se satisfaz com tudo, ela tem desejos, vontades. E quando você vem alimentá-la, você está alimentando o teu corpo corruptível e escravo do mundo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta, ele está dizendo para os romanos: olha, eu estou dizendo para vocês que hoje eu estou em batalha contra o pecado, porque hoje eu conheço a lei daquele que me chamou. Hoje eu tento viver para aquele que me chamou, e aquilo que eu quero fazer, muitas das vezes eu não consigo, mas aquilo que eu não quero fazer, eu já estou fazendo. Essa mensagem é para as pessoas que estão batalhando, lutando contra vocês mesmos. Vocês vão na igreja, vocês lutam, vocês batalham para sair das suas prisões, vocês batalham para sair daquilo que tem trazido para vocês a destruição. Ficam 1 mês na igreja, 2 meses, e de repente vocês caem. Aí vocês começam de novo e caem. E muitos de vocês às vezes perguntam: meu Deus, Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu não consigo sair dessa situação. Senhor, eu não consigo sair dessa peleja. Senhor, eu não consigo ser liberto. Eu não consigo, Senhor, vencer essa batalha. E eu quero fazer o bem, mas o bem eu não consigo, e todo momento eu caio nesse pecado. Essa mesma linha de raciocínio é a linha de raciocínio do homem que mais ganhou almas para Jesus, o apóstolo Paulo. Mas irmão, como que pode um apóstolo que era chamado por Jesus passar pelas mesmas coisas? É porque ele era de carne como nós. Irmãos, eu não estou passando a mão no pecado. Eu não estou passando a mão no pecado. Eu estou querendo dizer que o apóstolo Paulo, ele tinha a mesma vida que nós. E ele estava dizendo, no momento de aflição que ele estava vivendo, em luta. Eu já falei sobre essa passagem bíblica, que o apóstolo Paulo falava assim, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque ele estava vendo a vida das pessoas só? Não, porque ele também era um ser humano que também provavelmente havia caído, havia tido a sua fé abalada, enfraquecida. Tá, irmão Paulo? A gente entendeu o que você quis dizer a respeito do nosso corpo de pecado, que somos escravos do pecado, que estamos vivendo numa vida difícil, de constante luta. Mas qual é a receita? Como que a gente vence? Como que a gente consegue batalhar contra o nosso próprio eu?
a busca constante em preencher o nosso coração com a presença de Deus. Com Jesus Cristo de Nazaré, orando e jejuando. O apóstolo Paulo, ele diz na mensagem de Hebreus, o mesmo homem que acabou de falar sobre pecado, ele fala no livro de Hebreus: eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, para receber a coroa da vida, para buscar a coroa da vida. E sabe no fim da vida dele o que ele fala? Combati um bom combate e guardei a coroa da fé. Por que ele diz isso? Eu combati um bom combate. Qual que foi o combate da vida dele? Foi pregando o Evangelho de Cristo e lutando contra ele mesmo todos os dias, até a hora que o Senhor veio buscá-lo. Eu combati um bom combate, quer dizer o quê? Eu não parei a guerra, eu não parei a batalha, eu não desisti de prosseguir, eu não desisti de lutar, eu não desisti de fazer guerra pelo nome de Cristo. Porque se ele estava em um combate, ele estava servindo alguém. Ninguém entra numa batalha sozinho. Você é alistado, você é chamado para batalhar, e quem está com você é alguém que está no comando, que está ditando regras. Então o apóstolo Paulo, ele tinha algo com ele muito forte. Ele conhecia a sua fraqueza da carne, ele conhecia a sua limitação, ele conhecia o que? As suas lutas. E esse mesmo apóstolo, ele fala assim, que Deus não dá, olha aqui, um fardo maior que possamos carregar. Quer dizer que o seu pecado não é mais forte que você, mas ele está aí, dentro de você, ele ainda está aí, tentando consumir vocês, ele está aí, evidente, mas ele não é maior que você. A tua luta não é maior que você, a tua luta não é maior que você não possa suportá-la e vencê-la. Lembre-se, esse mesmo discípulo, ele confirmou muitas coisas. Olha quantas passagens eu falei aqui hoje para vocês, e quantas coisas Deus ligou. Então entendam, meus irmãos, a luta contra o pecado, ela pode ser vencida. Você caiu de joelho? Você coloca de pé, tira a sujeira do joelho, bate o pó do joelho, levanta de novo e vai para a igreja. Saiu da igreja, da porta da igreja, 9 horas da noite o culto, 3 horas da manhã estava usando cocaína, sacode o pó e volta para a igreja. Persistência. Lute com todas as suas forças para vencer aquilo que aprisiona a tua alma. E Deus, Ele vai dar para vocês a vitória. Deus vai dar para vocês aquilo que vocês tanto almejam. Conheço muitas pessoas que hoje não bebem mais, não usam droga mais, não vivem mais na prostituição. Por quê? Porque Deus mudou o cativeiro deles, e Ele também vai mudar o de vocês. Você que ouviu essa mensagem, essa palavra, a luta e a guerra foi declarada a partir do momento que você começa a ter os seus olhos limpos, quando você realmente aceita a verdade.
A verdade está sendo ministrada e pregada todos os dias por Jesus, através das bocas dos próprios seres humanos, lendo a palavra. E cada dia você escuta algo que você fazia que é errado. Eu garanto que você não vai sair da terra impune, sem saber do que você fazia e praticava. Porque a lei, ela veio para mostrar a verdade, e através da verdade trazer a vida, e através da vida trazer para todos nós a presença de Deus na eternidade. Compartilhe essa mensagem, envia essa palavra para o teu ente querido, deixa o teu like, e que Deus venha te abençoar nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.